O nosso projeto se trata de um estudo comparativo da ação herbicida do ácido acético frente ao metribuzin, na cultura de Solanum nicoperis com cerasiforme, ou seja, tomate cereja. Eu me chamo Julia Schmidt e desenvolvo o trabalho em conjunto com meu colega João Lucas Hansen e nossa professora orientadora, Shirley Viviane Rossa. Agrotóxicos são muito importantes na agricultura. Entretanto, aumentam não só a produção, como também os riscos à saúde da população e ao meio ambiente. Entre as culturas mais afetadas está o tomateiro, sendo que para o mesmo, o herbicida mais utilizado é o metribuzin, que pertence ao grupo químico das triazinonas, age inibindo a fotossíntese, pode ser absorvido pelas raízes proporcionando controle residual de algumas espécies daninhas. Entretanto, apresenta elevada citotoxicidade no fígado de fetos animais, induz estresse oxidativo intracelular, tem efeito sobre enzimas do fígado, modifica o sistema endócrino e seu uso pode acarretar em fitotoxicidade nas culturas. O presente projeto explorou a produção e funcionamento de um herbicida à base de ácido acético, buscando menor fitotoxicidade quando comparado aos herbicidas comerciais, ou seja, menos danos às plantas. O ácido acético age como um herbicida de contato, ou seja, ele ataca e mata as plantas através da destruição da membrana da célula, e além disso, causa rápida dessecação de tecidos vegetais. E se torna biodegradável quando liberado no solo ou na água, se decompondo em radicais hidroxi, e evapora rapidamente após a aplicação, sem causar prejuízo ao meio ambiente. Nosso principal objetivo é analisar a eficiência da ação herbicida do ácido acético quando comparado ao metribuzin, sendo levantada a hipótese de que o herbicida produzido por nós terá maior ou igual eficiência quando comparado ao comercial, e por ser mais biodegradável, acarretará em menos danos para o solo, folhas e frutos. Para a avaliação da eficiência, definiram-se alguns objetivos específicos, como realizar o estudo em diferentes concentrações de ácido, para que se pudesse perceber qual seria mais adequado, ou seja, que apresentaria uma maior ação herbicida e seria menos danosa à planta. Para isso, buscou-se comparar a eficiência da remoção de culturas invasoras e as fitotoxicidades de ambos herbicidas na cultura do tomate cereja. Além disso, pretende-se ainda analisar resíduos de herbicida em solo, folhas e frutos, bem como determinar as massas secas de raízes e caules, a fim de determinar uma possível influência do herbicida nestes aspectos. A escolha do tomate cereja se deu não só por ser uma cultura muito afetada pelo uso de agrotóxicos, mas também por se desenvolver em um espaço curto de tempo e em um espaço físico pequeno, ou seja, possibilitando a evolução da pesquisa em um período rápido e em ambiente residencial. Já as ervas daninhas escolhidas são aquelas que de alguma forma influenciam a cultura de tomate cereja, sendo essas a Pilea microphylla, Philanthus tenelos e a Vida spilosa, ou dinheirinho quebra-pedra e picão preto, respectivamente. A metodologia do projeto foi feita a partir do cultivo das culturas de tomate cereja e da produção de soluções em 4 diferentes concentrações de ácido acético: 6, 12, 18 e 24% em volume. O estudo do ácido foi dividido em 2 casos, sendo o primeiro caso o de pré-transplantio. Para isso, foram preparados 8 vasos, com mistura de terra preta, terra vermelha com areia e esterco de galinha, e o pH controlado entre 5,5 e 6,8, que é a faixa ideal para o desenvolvimento do tomate cereja. Nesses vasos, foram transplantadas 2 plântulas de cada espécie de erva daninha já citada anteriormente, e após 3 semanas de seu crescimento, foram administradas as aplicações das soluções de ácido acético, de modo que cada concentração foi aplicada em 2 vasos diferentes, para haver duplicata. 2 semanas após a aplicação, foram transplantadas 2 mudinhas de tomate cereja para cada vaso, de forma que essas já haviam sido cultivadas em copos com os mesmos cuidados de terra e pH. Já o segundo caso foi o estudo do ácido acético como herbicida em situação de pós-transplantio. Para isso, o sistema de 8 vasos foi repetido. Entretanto, a aplicação do ácido foi feita 2 semanas após o transplante das mudinhas de tomate cereja. Além disso, havia mais 4 vasos, dos quais 2 eram amostras de controle, contendo apenas o tomate e as ervas daninhas. E nos outros 2 foi estudada a ação do agrotóxico comercial metribuzin. O desenvolvimento das plantas foi acompanhado, registrando-se regularmente aspectos qualitativos visuais das culturas, buscando possíveis sinais de fitotoxicidade. Outro método pelo qual o desenvolvimento dos tomates cerejas foi acompanhado foi pelo crescimento de seus caules, de forma a expor possíveis influências do tratamento no tamanho das plantas. Além disso, os valores de pH do solo foram quantificados antes e depois das aplicações de tratamento com ácido acético. Assim, acompanhando se de fato houve uma evaporação ou ainda decomposição do ácido acético presente no solo, de forma a avaliar isso pelo retorno de pH à sua faixa inicial, além de que uma permanência de uma faixa mais ácida prejudicaria o desenvolvimento do tomate. Buscou-se também comparar percentualmente a reincidência de ervas daninhas em ambos os tratamentos no final do período analisado, para que assim pudesse determinar a ação herbicida dos métodos. Por fim, considerou-se a viabilidade econômica da produção de um herbicida à base do ácido acético comparado ao comercial. O primeiro momento da análise de fitotoxicidade do herbicida com as plantas foi de analisar se alguma aplicação havia sido letal ao sistema. Pode-se perceber que em 7 dos 8 vasos do sistema pós-transplantio sofreram eliminação total, não só das ervas daninhas, como também da cultura estabelecida. Sendo assim, consideramos esse tratamento inviável, e as demais análises nem foram realizadas. No caso do herbicida pré-transplantio, não houve nenhum caso de letalidade aos vasos. Já ao aplicar a dose recomendada de metribuzin, houve um vaso que sofreu eliminação total, enquanto no outro, apenas uma das plantas sobreviveu, de modo que apenas essa foi submetida às demais análises junto com as plantas do sistema pré-transplantio. Para analisar mais a fundo a fitotoxicidade, foram realizadas análises qualitativas referentes a aspectos visuais, como o amarelecimento,
necrose, formato das folhas, espessura do caule e turgidez. Pode-se perceber que os quesitos como amarelecimento e necrose sofrem um incremento conforme se aumenta a concentração aplicada, visto que os vasos onde foram aplicadas concentrações de 6% de ácido acético não sofreram danos nesses quesitos. Entretanto, as demais concentrações pode-se perceber que há um incremento na fitotoxicidade proporcional ao aumento da concentração aplicada. Entretanto, nenhuma das concentrações gera alterações quanto ao formato das folhas, espessura do caule e turgidez. Embora os resultados obtidos com as concentrações mais altas de ácido acético não sejam tão adequados, estes ainda não são críticos ao ponto de impossibilitar o crescimento das plantas. Já quando comparado ao herbicida metribuzin, fica clara uma discrepância nos valores de fitotoxicidade, visto que o mesmo, embora não apresente danos no quesito de amarelecimento e necrose, fica muito atrás quanto à espessura do caule e turgidez, apresentando um caule muito mais fino e sem a mesma firmeza que do caso testemunha. Sendo assim, os herbicidas mais tóxicos seriam o herbicida metribuzin e o herbicida de ácido acético na concentração de 24%, enquanto os menos tóxicos seriam o herbicida de ácido acético na concentração de 6% e 12% em volume. Na análise de crescimento, o tratamento com ácido acético se mostrou muito mais eficiente, uma vez que, independente da concentração, todas as culturas cresceram cerca de 2 vezes mais que o caso tratado com metribuzin e que o caso testemunha. E percebe-se ainda que não houve grande diferença de crescimento dependendo da concentração de ácido aplicada, uma vez que a única que destoou do tamanho foi a concentração de 18% e estima-se que isso esteja relacionado com condições de irrigação, fator solar, condições do solo ou ainda infestações. O menor crescimento da testemunha era esperado, uma vez que as culturas invasoras dificultam seu desenvolvimento. Já o menor crescimento da cultura tratada com herbicida comercial estima-se estar relacionado ao próprio efeito do herbicida nos tomates, uma vez que houve a eliminação completa das ervas daninhas. Quando analisada a taxa de crescimento, ou seja, com que velocidade as plantas cresceram, percebe-se que todas as culturas, por estarem numa fase de desenvolvimento, tendem a crescer cada vez mais rápido. Isso se percebe pelo valor aumentando conforme os dias passam no gráfico. Contudo, é perceptível que os tratamentos com ácido acético apresentaram um crescimento mais acelerado que a testemunha e o metribuzin, sendo as concentrações de 6% e 12% as mais rápidas, enquanto que a de 18% apresentou uma taxa menor em geral, e a de 24% até apresentou maior taxa inicialmente, possivelmente por ter eliminado as ervas daninhas mais rápido, de forma que essas tenham tido menos influência em seu desenvolvimento, mas depois essa cultura perdeu seu ritmo de aceleração, acabando com uma taxa de crescimento menor que as concentrações de 6% e 12%. A partir disso, estima-se que uma maior concentração de ácido esteja elencada a uma maior fitotoxicidade no quesito de crescimento. Quanto ao tratamento com metribuzin, percebeu-se que um crescimento acelerado ocorreu até o 81º dia, quando então foi aplicado o herbicida na cultura e este perdeu seu ritmo de crescimento. Quanto ao acompanhamento do pH do solo nos tratamentos com ácido, percebe-se que houve de fato uma recuperação praticamente total da faixa de pH inicial em um curto espaço de tempo, em 2 semanas. Logo após o herbicida ter tido sua ação, seja por volatilização ou seja por decomposição, ele então deixou o solo, estimando-se ausência de danos ambientais. Ainda, ao analisar mais a fundo a taxa de recuperação dos valores de pH inicial, percebe-se que até o 9º dia houve uma demora de cerca de 3 vezes mais para a concentração de 24% estabelecer a mesma taxa de recuperação que as outras 3 concentrações. Após isso, se mantiveram todas muito similares. Além disso, analisamos a reincidência de ervas daninhas no final do período. Pode-se perceber que a concentração utilizada é proporcional à eliminação de ervas daninhas. Sendo assim, as concentrações de 18% e 24% equipararam-se ao metribuzin nesse quesito. Porém, as concentrações menores não ficam atrás, havendo apenas reincidência de pequenas plântulas recém-emergidas de plantas invasoras. A análise econômica do projeto foi feita comparando-se o custo por vaso, de acordo com o volume de herbicida utilizado e o seu custo por litro. Sendo assim, o gasto com o herbicida metribuzin por vaso ficou em cerca de 12 centavos, ao passo que o gasto com as concentrações de 6, 12, 18 e 24% em volume por vaso ficaram respectivamente em 7, 13, 20 e 26 centavos. Embora o custo do ácido acético acima de 12% seja mais elevado, a pesquisa ainda se mostra muito viável, visto que o mesmo age melhor sobre as plantas daninhas, não afeta tanto a cultura do tomateiro e ainda causa menos danos ao meio ambiente quando comparado ao metribuzin. Portanto, é uma diferença de valor que, além de ser pequena, compensa. A partir das análises feitas até o dado momento, podemos, portanto, estimar que o ácido acético encaixa-se sim como um substituto ao metribuzin nos tratamentos de ervas daninhas analisadas, seja por sua eficiência similar na remoção, ou seja, por uma menor fitotoxicidade à cultura em questão. Quanto às concentrações, estima-se que as de 6% e 12% mostraram-se as mais proeminentes por terem maior viabilidade econômica e menor efeito fitotóxico, somadas a uma perda não significativa na eficiência herbicida. Como etapas futuras, pretende-se ainda testar o herbicida de ácido acético em outras culturas de produção relevante ao Brasil e ao mundo, além de melhor compreender o mecanismo do dito herbicida, para possivelmente transformá-lo em um produto comercial. Bom, e essa seria a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida ou questão a tratar conosco, pode entrar em contato pelo e-mail disponibilizado no banner.